Por gentileza, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Os discípulos fazem 3 perguntas a Jesus. Quando é que aconteceria a destruição do templo em Jerusalém? Quais seriam os sinais da volta de Jesus? Quais seriam os sinais do final dos tempos, da consumação dos séculos? E o Senhor Jesus, então, a partir do capítulo 24, versículo 5, ele começa a responder. Até o 35, ele mistura a primeira pergunta com a segunda, a destruição de Jerusalém e os sinais da sua volta. E em seguida ele fala da terceira e da segunda pergunta, sinais da sua volta e os sinais do final dos tempos. Para nós, mente ocidental, mistura um pouco, porque nós não temos o contexto judaico de guarda de sábado, de grávidas naquele tempo, de fugas. Nós não vivemos esse contexto. Então fica mais difícil para a gente separar ou discernir as respostas de Jesus, mas para eles não. Por isso eu queria só pensar um pouquinho. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Apenas até aqui. Senhor, sê propício a nós e nos abençoe. Volta os nossos olhos para o que o Senhor quer que vejamos e os nossos ouvidos para que o Senhor planejou que ouçamos, o nosso coração para sentir aquilo que é de Tua vontade que sintamos. E agora, quando iremos conversar um pouco sobre a volta de Jesus e esses sinais que antecedem o seu retorno, por favor, Senhor, abra os nossos olhos para entender. Eu suplico Tua misericórdia, Tua graça sobre nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. No culto de domingo pela manhã, a professora Silvana Francelino, ela fez 2 perguntas curiosas para nós. Ela disse, quem tem aqui irmão, família, parentes, que não é crente, que não conhece, que não serve o Senhor Jesus? E alguns levantaram. Eu não levantei a mão porque eu não tinha ninguém na minha família que ainda não conheça ou sirva Jesus. Isso é uma grande e rica bênção. Ela fez a segunda pergunta. Quem tem amigo não crente, levanta a mão. Eu também não levantei, porque eu não tenho nenhum amigo que não seja crente. Nenhum. Eu tenho conhecidos, mas amigo, não. Amigo nenhum. Não tenho nenhum colega, eu espero que não tenha nenhum colega de ministério, embora a Bíblia ateste que alguns... Misericórdia! Misericórdia! Eu queria voltar a essa pergunta. Quem tem colegas na empresa, conhecidos do condomínio, que ainda não conhece Jesus? Amigos, eu acredito que nós não temos. Porque um dos critérios para que ele torne-se amigo é a intimidade espiritual.
Não tem como você dividir o coração, a alma com alguém que não conhece Jesus, que não serve Jesus. Ele pode estar afastado, pode estar longe, mas alguém para você chamar de meu amigo tem que ter muitas coisas em comuns, dentre elas a fé. Não é possível comunhão entre luz e trevas, disse Paulo aos Coríntios. Não é possível. Quem é que você conhece e que ainda não conhece Jesus? Cristo está voltando. E o que isso fala ao teu coração? Eu fiquei pensando na palavra da professora Silvana. Eu fiquei pensando, quem eu conheço que não conhece Jesus? Não, eu falo o pastor, mas o Valden. Eu, pessoal, quem eu conheço que não conhece Jesus? E o que isso fala ao meu coração? O que isso diz à minha alma? O que eu faço a respeito de pessoas que ainda não conhecem Jesus, principalmente considerando que ele voltará? O que você planeja fazer antes da volta de Jesus? O que você planeja? Bem, antes da volta de Jesus, eu quero conhecer a Europa. Antes da volta de Jesus, eu quero casar. Antes da volta de Jesus, eu quero comprar uma casa, sair do aluguel. Antes da volta de Jesus, eu quero passar naquele concurso. Antes da volta de Jesus, o que você planeja para você? Ou você acha que não virá, ou você não planeja, ou isso não ocupa a sua mente? Eu não falo antes de você morrer, não. Eu falo antes da volta de Jesus. Não falo antes de você ir para lá, antes dele vir para cá. Você faz planos, você faz projetos, ou nem pensa nisso? Houve um tempo em que as igrejas falavam mais sobre a volta de Jesus. Filmes eram feitos. Lembram daquele filme sobre a volta de Jesus? Esqueceram de mim? Quem viu aquele filme, levanta a mão. Deixados para trás, gente. Esqueceram de mim, é o meu sobrinho que fala. Deixaram eu. Obrigado. Isso foi só um teste para saber se vocês estavam acordados. Deixados para trás. 1 e deixado para trás 2. Viram isso? Você lembra o último livro que você leu sobre a volta de Jesus? Nós aí com cabelo branco ou com pouco cabelo, ali por volta da década de 70, 80, só se falava sobre isso, gente. E havia um receio que a gente não passasse do ano 2000. Lembram disso? 2000 chegará, 2000 não passará, uma coisa assim. E as igrejas então falavam e pregavam sobre isso, corais falavam sobre isso. Isso despertava no nosso coração um desejo de salvar o mundo todo. Eu fiz parte de grupos de jovens que no domingo à tarde não tinha outra tarefa a não ser evangelizar. Mas o que aconteceu? Passamos 2000, ele veio para alguns, mas não veio para todos. E agora já passamos 23 anos do ano 2000. Passou rápido, né? E as igrejas não falam mais sobre a volta de Jesus. Ou não se preparam mais para a volta de Jesus. Nós estamos aí acomodados. E antes da volta de Jesus, eu quero comprar um carro. Antes da volta de Jesus, eu quero ter um filho. Antes da volta de Jesus, eu faço alguns projetos exclusivamente na área financeira ou na área pessoal do meu próprio prazer. Antes da volta de Jesus, o presbítero Roberto, com mais de 50 anos, com a sua esposa, foi evangelizar a Índia.
Foi evangelizar a Índia. Não foi uma viagem de passeio, não. Vocês viram a foto da Laí com tuk-tuk? Meu Deus do céu, eu imagino a luta, a aflição para andar num trem daquele lá, num lugar como aquele que ela andou. E que não tem sinal, placa, e que o boi está na rua, e que os bichos estão na rua, e que eles têm mais importância do que ser humano. E ela andou naquilo ali antes de Jesus voltar. Eu não sei se era um projeto dela, quando mocinha, disse, Senhor, antes de Jesus voltar, eu quero andar num tuk-tuk lá na Índia. Mas ela fez isso não com o objetivo turístico, mas de falar de Jesus. Esse texto aqui, ele fala 3 sinais, 3 recomendações para nós antes da volta de Jesus. O primeiro deles diz que haverá uma luta muito grande, uma tribulação tão intensa como nunca houve até agora. Abra a sua Bíblia aí em Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Tribulação. Eu sei que muita gente passa tribulação. Muita gente passa lutas e grandes lutas a ponto de quase desesperar a alma. Lutas intensas que você acha que nem estava preparado ou programado para aquilo. Mas o Senhor Jesus fala de uma natureza de tribulação como nunca houve, como nunca haverá. Desde que o dia existe até o final, nada se compara às tribulações daquele tempo. Se a igreja vai estar aqui ou não, isso é outro aspecto que eu não vou entrar aqui. Mas eu preciso estar preparado para aqueles dias. Sofonias 1,14 diz assim, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Apenas até aqui. Eu li Sofonias 1, do 14 em diante. O dia do Senhor haverá uma grande tribulação. Os profetas antigos falaram sobre isso. Jesus nos advertiu sobre isso. Apocalipse fala sobre isso. Aqui diz que esses dias foram abreviados por causa dos escolhidos. A tribulação é diferente da grande tribulação, nada semelhante a ela. Haverá uma tribulação e haverá uma grande tribulação. Olha aí o versículo 9 do capítulo 24. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu não sei se isso já acontece com você. Você faz uma viagem e é odiado só porque é crente ou ainda não? Quando você chega na empresa e diz assim, olha, eu sou crente, existe um ódio contra você ou não? Você chega na escola e se apresenta como crente, existe uma natureza de perseguição a você naquela hora, pelo simples fato de você ser crente, ou você é bem recebido porque é crente?
As pessoas dizem assim: aproveita e ora por mim, lembra de mim nas suas orações, ou elas demitem você só porque você é crente. Você não consegue entrar no ônibus porque você é crente. Não é aceito na escola só porque você é crente. Já acontece isso com você ou não? Se não acontece, ainda não é a grande tribulação. Não é ainda. Você é odiado só porque é crente? Alguém já levou uma surra só porque é crente? Não digo da família. Eu digo na rua. Na rua. O guarda para você e diz seus documentos. Aí ele viu uma Bíblia dentro do carro. Aí ele diz: saia do carro, por favor. Vamos revistar o seu carro. Aí você: não tem nada aqui, seu guarda. Aí o guarda começa a agredir você só porque ele viu uma Bíblia. Já chegou a isso? Se não chegou, vai chegar. Então não é a grande tribulação. É uma tribulação. Mas hoje, ser crente ou ser gospel dá retorno para você. Você não é afastado porque é crente. Aliás, a sociedade está servindo e servindo-se de um mundo gospel. Tem uma variedade de produtos gospel que atende aos mais variados paladares ou prazeres ou sentimentos. Tudo isso tem. Não é, então, a grande tribulação. Olha aí o versículo 21 do capítulo 24. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Ainda não houve nem haverá dias como esse. Não teve ainda. Então, isso é um sinal do retorno do Senhor. E por que esses dias foram abreviados? Por 4 razões. Primeiro, para que Israel reconheça Jesus como Messias. O propósito da tribulação, da grande tribulação, são 4. 4 propósitos. Primeiro, para que a nação de Israel reconheça que Jesus é o Messias. Ele é o que havia de vir. Ele é o prometido. A razão da grande tribulação, uma delas é essa. A segunda razão é para que ele possa julgar as nações gentias. O Senhor vai julgar as nações gentias. E o princípio do julgamento é a grande tribulação. Está profetizado sobre isso. A terceira razão é permitir que aqueles que não conhecem o Senhor experimentem a dor criada pelo próprio mal. Eles não pediram isso, é para lá que eu vou levá-los. Eles não ouviram que eu colho aonde não plantei, pois é para lá que eu vou levá-los. A tribulação tem essa função, tem esse objetivo de levar as pessoas a experimentarem uma dor de que elas ainda não conhecem, para que isso as leve a um arrependimento. E, por fim, derramar a ira de Deus sobre os que rejeitaram a Cristo e o seu evangelho. Tem esse propósito. Nós não gostamos de sofrimento. E a nossa geração, menos ainda. Qualquer tipo de dor nós já gritamos. Qualquer tipo de perseguição nós já gritamos. Nós não estamos preparados para uma tribulação, muito menos para uma grande tribulação como nunca houve. As lutas devem me levar para próximo do Senhor e não para próximo da lamentação. As perseguições que eu tenho passado devem me levar para perto do Senhor e não para perto da reclamação, não para perto da lamúria. Não. Não estranhem o fogo ardente que se levanta no meio de vocês, destinado a provar-vos como se uma coisa extraordinária estivesse acontecendo. É a recomendação bíblica. Não estranhem o fogo. Não estranhem a perseguição. Não estranhem. Eu vi um comentário de um pastor numa desses países perseguidos. E ele dizia: nós admiramos os ocidentais,
porque eles têm um mundo aos seus pés e não se desviam. Aí eu pensei, ele ouviu a coisa errada a nosso respeito. Porque nós oramos por eles que são perseguidos, e eles oram por nós, por conta desse vasto leque de opções que nós temos, e não nos desviamos. Desviamos sim. Às vezes o mundo está muito mais dentro de nós do que nós dentro do mundo. Às vezes o Senhor consegue nos tirar do Egito, mas nós vamos para o Senhor com o Egito dentro da gente e nos lembramos das panelas, dos alhos do Egito. Vou dar um testemunho e às vezes eu falo com mais prazer da vida que eu tinha antes do que da vida que eu tenho agora. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento. A vida era só para entretenimento. A vida era só para proporcionar a você algum momento de felicidade. E as pessoas estão em busca dessa felicidade e esquecem que as perseguições pelas quais passam fazem parte de um projeto de Deus para nós, para o nosso crescimento. Não estranhe, portanto, o fogo ardente. Não estranhe a oposição, a perseguição. Mas que isso te leve a não reclamar, mas sim a aproximar-se do Senhor. As lutas devem te levar a aproximar. Nunca houve tribulação como agora, e nem haverá. Dentre um dos sinais que antecedem a grande tribulação, o que eu mais lamento e o que eu mais tenho cuidado é com a frieza do amor. Ele disse que no final dos tempos, com a proximidade do seu retorno, o amor de muitos esfriará. Graças a Deus que ele disse que é de muitos. Ele não disse de todos. Se ele dissesse o amor de todos vai esfriar, aí eu só iria lamentar. Só, não tinha outra coisa a fazer. Mas ele falou que de muitos esfriaria, não de todos. Então lute contra a frieza do amor que é predominante, como um sinal do retorno do Senhor. E ame. Ame mesmo, expresse amor, lute contra a sua natureza de não amar. Lute, verbalize os seus sentimentos, enquanto você pode. Cuide mais dos vivos do que se cuida dos mortos. Atente para os que ficam. Chore os mortos, mas cuide dos vivos. Atente para essa realidade que tem gente lá fora que não conhece Jesus. E não é só lá em Goa, é aqui no seu condomínio, na sua empresa. O Senhor levanta algumas pessoas específicas para um trabalho lá em Goa, lá em Vasco da Gama. Mas ele levanta gente para cá. Será que ele precisa trazer alguém do Oriente Médio para evangelizar São José dos Campos? Eu vou dizer para ele, não, senhor, não precisa. Não precisa o senhor mandar alguém no meu condomínio. Que isso, senhor? A minha Jerusalém eu vou cuidar. É tarefa minha. Lá na minha escola, o senhor não precisa mandar alguém para lá. Eu estou lá, eu posso falar. Eu sou luz lá. A grande tribulação é um dos sinais da volta do Senhor. Outro sinal é que há garantia do seu retorno. Versículo de número 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Ele virá e todo olho verá. Essa volta do Senhor, eu acredito, se dará em dois estágios. Uma, ele vem até as nuvens e a igreja é arrebatada para encontrar-se com ele aqui. 1 Tessalonicenses 4. Tocará a trombeta e nós seremos arrebatados para o encontro com ele nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4. Aí aqui vai acontecer aquilo que você viu no filme Deixados para Trás. Roupas vazias em locais de loja. Metade de membros da igreja. Já pensou? Metade dos membros. Aquele monte de roupa. Roupas vazias. Sapatos vazios. Já pensou? Aviões sem seus pilotos voam para a destruição, diz o corinho, né? Está um ônibus lá, de repente, o motorista que era de Jesus, que era crente,
era evangélico, ele some. Aí você disse, gente, o piloto largou o volante, alguém corre e pega isso daqui. Aí o carro começa a cair. Mercados vazios, lojas vazias. Aí o patrão diz, aquela menina crente não veio trabalhar hoje, será que ela está doente? Aí liga para o celular dela e ninguém atende. Aí liga para a casa dela, aí o pai diz, ela saiu para trabalhar. Não chegou? Não chegou. Como não chegou? Ela é tão responsável. Pois é. O que aconteceu? O Senhor voltou e os crentes fiéis foram arrebatados, sumiram num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, no encontro com Ele nas nuvens. Aí aqui começa então, de acordo com o que eu creio, a grande tribulação. Aí vai ser penoso. Dia de obscuridade, dia de dor, em que as pessoas vão procurar fugir, não vão conseguir se esconder. O que isso diz para mim? O que isso tem a ver com a minha realidade? O que isso mexe comigo? A primeira etapa, a primeira fase vai ser assim. A igreja só desaparece. Ninguém dá notícia, ninguém sabe, ninguém viu. É como um piscar de olhos. A segunda fase é com a igreja, não é para a igreja. A primeira fase, sim, é para a igreja. A segunda fase é com a igreja. Aí todo olho verá. Aí todas as nações lamentarão. Aí haverá um choro de todos os reis da terra. Porque ele vai descer e todo olho verá. A igreja virá com ele. Aí é visível a todo olho. Haverá uma tribulação. Haverá uma grande tribulação. Haverá a volta dele. E por fim, haverá um julgamento. Aí as nações vão lamentar. Vão se arrepender por conta do que não fizeram, ou do que não falaram, ou dos que não foram. Nós podemos agir em relação a isso de várias formas. Você pode esperar para ver se vai ser assim mesmo. O Senhor nos alerta lá em Ezequiel 3,18. Quando eu falar para você que o ímpio vai morrer, e você nada fizer ou falar acerca do que eu falei do ímpio, o ímpio vai morrer no seu pecado. Mas o sangue dele eu vou exigir de você. O que você fez em relação a isso? O que a volta de Jesus te fez agir? Qual foi a tua reação em relação a saber que ele voltará? Você pode esperar. Ou você pode anunciar a volta dele. Você pode evangelizar. Você pode comprar folhetos. Você não sabe falar, põe lá o endereço de alguém, o telefone de um presbítero, de um pastor, e se prontificar a procurar as pessoas, falar do amor de Jesus. Você pode comprar folhetos, colocar o endereço da igreja e colocar nos carros, debaixo das portas. Quem já fez isso, levanta a mão. No passado. Olha, quem nunca fez isso, mas quer fazer? Eu forneço material. Eu dou material para você. Nas caixas de correio do seu condomínio, põe lá um versículo bíblico. Se prontifique a fazer alguma coisa, porque o Senhor está voltando. E nós estamos vivendo os dias como de Noé. Ninguém se preocupa com isso, ninguém mais fala sobre isso. Quase não há mais nenhum livro sobre isso. O último que eu vi foi deixado para trás. Tem quanto tempo isso? Ele voltará. Haverá uma tribulação. Haverá um julgamento. Ele vai separar os da direita e os da esquerda. Ele vai dizer para os da direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eu preparei um lugar para vocês e é para lá que eu vou levá-los. Venham, benditos, abençoados de meu Pai.
Mas ele diz que há uma outra turma que não se posicionou. Ele chamará essa turma de malditos. Malditos. Afastem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para vocês. Vocês vão entrar de carona. O que a gente vai fazer em relação a isso agora? Porque ele julgará. Esse texto fica muito claro. Ele fará uma separação. Eu posso acreditar ou não acreditar. Mas eu quero te levar a uma posição em relação a isso. Independente de nós, Cristo voltará. O que conta é a posição que você vai tomar em relação a esta verdade. Ele disse que voltaria. Eu acredito que ele voltará. Ele revelou os sinais que antecederiam a sua vinda e nós estamos vendo esses sinais. Qual é a nossa postura em relação a isso quando ele vier? Quando ele vier. Nós estaremos aí procurando felicidade, procurando entretenimento. Ou nós vamos, despertados por esta palavra, assumir um compromisso de orar, assumir um compromisso de ir até a pessoa e correr o risco de não ser recebido, de não ser entendido, de ser inclusive odiado, mas eu vou fazer isso, porque eu amo o Senhor. Essa semana eu quero falar do Evangelho de Jesus. Esses dias a Beth chegou em casa toda feliz, porque teve a oportunidade de falar para uma pessoa enquanto ela pintava as suas unhas. A mulher pintando as unhas dela lá, a porta se abriu. Deus vai fazer isso porque Ele tem mais interesse do que você. Tudo que Ele quer é que você aproveite as portas que Ele abre, as chances que nascem. Pode ser no Uber. Lá está o nome do rapaz, o motorista. Chama ele pelo nome. Pode ser no caixa do supermercado. Aproveita. Aproveita na fila em que você está. Aproveita. Fala do amor de Jesus. Você não precisa ser teólogo, fazer seminário. Não, é falar do que Ele falou com você, do que Ele fez com você, da mudança que você experimentou. Por que isso? Porque Ele voltará. Haverá uma grande tribulação, haverá um julgamento. E um dia Ele pode dizer para você, mas eu te falei para falar. Por que você não falou? Aí o sangue dele vai ser requerido de nós, exigido de nós. Curve sua cabeça, por favor. Por gentileza. Essa pergunta não cala. A recomendação de Jesus é orar e vigiar. A ordem clara quando o assunto é volta de Jesus é orar e vigiar. Vigiar e orar. Eu quero que você acredite que Ele vai voltar. Eu quero que você se posicione em relação a esta volta. Porque Ele disse que voltaria. Ele nunca falhou nas suas palavras, na sua promessa. Ame Jesus e ame a sua vinda. Ame a volta de Jesus. É a recomendação da Bíblia. Aqueles que amam a sua vinda, amam Jesus e amam a sua chegada. Esses se posicionam para quando Ele vier, nos encontre trabalhando. Haverá um julgamento. Tem juiz, tem réu, tem acusação, tem veredito, tem advogado, tem promotores de acusação. Mas naquele julgamento, só o juiz. Ele viu tudo, ele sabe tudo, sentiu tudo. E por conta disso, ele dispensa a defesa ou a acusação. Ele vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. E vai sentenciá-los. O que você vai fazer? Eu quero orar por você, em cima do seu propósito. E nessa semana, falar do amor de Jesus, do perdão de Jesus, da graça de Jesus. Para um vizinho, para um colega, para alguém na sua escola, alguém na sua empresa. Um versículo, uma oração, uma chamada
mas diga para alguém que Jesus está voltando. E deixe a obra de frutificar com o Espírito. Apenas semeie. Eis que o semeador saiu a semear. Faça isso. Pai, eu quero, junto com os meus irmãos, suplicar ao Senhor que nos perdoe pelo sono profundo em que nós tivemos durante tanto tempo. Dormimos, ó Deus. E enquanto dormimos, pessoas morreram. Morreram sem Jesus. Morreram no litoral de São Paulo. Morreram em acidente de carro na Dutra. Morreram vizinhos nossos no mesmo condomínio. Morreram, ó Deus. Morreram colegas de empresa. Morreram antigos companheiros. Morreram. E alguns morreram sem Jesus, ou morreram sem que nós falássemos do amor de Jesus, do perdão de Jesus, da graça de Jesus, da vida de Jesus. Quero pedir por mim e pelos meus irmãos que o Senhor nos perdoe. E nos ajude, ó Deus, agora a, despertados deste sono, nos mover em relação à tua realidade. Porque Jesus voltará, é verdade. E nós precisamos nos preparar para isso. E uma das formas de preparo é anunciando que o Senhor voltará. Algumas pessoas nem sabem que o Senhor veio, muito menos que voltará. Algumas pessoas que sabem que o Senhor veio vivem como se o Senhor não voltasse. Perdoe-nos por isso. Algumas pessoas que já entregaram a sua vida ao Senhor estão vivendo como se o Senhor não voltasse. E que o único interesse e o maior investimento que fazem é na vida aqui. Como se a vida resumisse-se a comer, beber, casar e dar-se em casamento. E não é essa a nossa realidade. Nós não somos mais daqui. Estamos aqui ansiando o retorno do Senhor. Abençoe, portanto, esta igreja que hoje, despertada por tua palavra, assume o compromisso de ir adiante, de ir a Jerusalém, a Judéia, Samaria, mas iniciar por Jerusalém. Ajude-nos nisso. Eu clamo a Deus, suplico tua graça, tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém.